né? Aparece lá no exército, tem que estar pronto, não é assim? Né? Então, vamos lá. Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais este encontro, né, mesmo virtual, da nossa Casa Espírita Amor em Gotas. E vamos, por alguns instantes, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, e vamos pedindo a eles que possam nos cobrir com seus fluidos benéficos de amor, de luz, para que tenhamos a nossa mente, o nosso coração aberto para os ensinamentos da noite de hoje. Que o mentor responsável por esse evangelho se faça presente, nos trazendo tudo aquilo que for necessário ao nosso físico, ao nosso espírito. Que possamos realmente ter a mansuetude no nosso coração, o pensamento elevado para podermos assimilar da melhor forma possível aquilo que Jesus nos deixou. E assim, agradecidos que somos por esta oportunidade, nós vamos dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós deveremos perdoar aos nossos devedores. E não nos deixeis cair nas tentações da vida, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Então, boa noite para todo mundo. Quem está chegando hoje, pode colocar no chat, né? O nome, para a gente fazer as vibrações no final, e a espiritualidade, como sempre, sabe, né? Das nossas necessidades, dos nossos anseios, e também procurar ajudar aqueles que necessitam, e que cada um possa receber realmente de acordo com a sua necessidade. Como eu sempre digo, fazer o evangelho, né, num grupo ainda seleto como o nosso, né, que todos nós aqui nos conhecemos, né, poucos não são conhecidos, que frequentam a nossa casa, é ser convidado para um banquete espiritual. Então, esse banquete espiritual que vai nos ajudar a fortalecer o nosso físico, o nosso espírito, que nós possamos realmente receber, né, tudo aquilo que neste exato momento estamos necessitados. Todos nós conhecemos o Evangelho, sabemos das suas tarefas, dos seus ensinamentos, mas cada dia é um novo dia. E às vezes aquela palavra que foi dita naquela hora nos cala fundo, porque naquele momento realmente a gente estava mais aberto ou necessitado desse ensinamento. Eu escolhi para a noite de hoje o capítulo 6 do Evangelho, segundo o Espiritismo, que diz: o Cristo Consolador. E eu vou me ater ao item 3, o Consolador Prometido. E ele diz assim: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco o Espírito da Verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. João capítulo 14, versículos de 15 a 17 e 26.
Então, vamos retomar, né? O que Jesus quis dizer exatamente quando ele estava reunido nas vésperas, né, da Páscoa judaica, que eles estavam reunidos, porque a Páscoa judaica já era comemorada. Ele se reuniu com os discípulos e repetiu por várias vezes que ele enviaria o Consolador prometido. E a doutrina nos mostra, né, com o seu esclarecimento, que Moisés veio nos trazer os ensinamentos, falar de um Deus único. Jesus foi a segunda revelação que veio trazer todos esses ensinamentos, mas, como ele próprio diz, eu enviarei o Consolador prometido. Por quê? Porque jamais Jesus poderia dizer tudo que ele conhecia, sabia e gostaria até naquela época, porque nós não entenderíamos. Nós, porque com certeza vivíamos também, né, naquela época, passamos por aquela época. E como seres ainda em evolução, muito materialistas, acreditando em muitos deuses, né, cada um dentro da sua caminhada, tinha a sua história marcada pelos ensinamentos da época. E Jesus, na verdade, quando veio entre nós, podemos dizer que ele foi o grande revolucionário que veio trazer, na verdade, a ideia do Deus único, do Deus amor, não do Deus punição, do Consolador prometido, que viria em tal época nos trazendo, decifrando tudo aquilo que na época ele não poderia dizer. E com a doutrina, nós sabemos que essa é a grande façanha, né, do século passado, ou seja, até de 1857, quando Kardec nos traz o Livro dos Espíritos, o primeiro da coleção, que nos mostra esse Consolador prometido, onde ele vai nos explicando tudo aquilo que no Testamento a gente não entendia. Então, quando a doutrina dos espíritos, trazida pelo Espírito da Verdade, que é uma gama de espíritos elevados que trabalharam, né, em nome de Jesus, nos trazendo toda a explicação, nós vamos percebendo quantas elucidações a gente consegue ter no próprio Evangelho, no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, no Evangelho, no Céu e Inferno e na Gênese, traduzida, organizada, vamos chamar assim, por Kardec. Kardec, o grande organizador, um espírito, né, de escola realmente, mas que organizou tudo aquilo que a espiritualidade queria nos transmitir. E hoje, nós não precisamos ir muito além. Se a gente conhecer exatamente essas obras, nós já vamos encontrar todas as respostas. Apesar que Kardec também nos diz que a doutrina dos espíritos é evolucionista, ou seja, ela iria acompanhar toda a evolução do planeta. Mas nós ainda mal estamos entendendo tudo aquilo que ela está nos trazendo. Quantas coisas a gente às vezes não percebe e a gente volta lá no Livro dos Espíritos, procura aquele tema, procura aquela pergunta e fala: nossa, eu não tinha percebido, né? Como ela é tão abrangente, como ela é esclarecedora. E esse Consolador prometido, essa doutrina maravilhosa, além de nos trazer intelectualmente todas as explicações da nossa caminhada, por que passamos por expiações, por provas, ela ainda nos consola no sentido de que não devemos realmente nos revoltar com tudo aquilo que vemos, que passamos. Por quê? Porque temos as grandes explicações.
Nós sabemos que a Terra é um mundo de provas e expiações. Ainda está numa cadeia inferior, vamos chamar assim, né? Saímos só do planeta de nossa, fugiu, gente. Fugiu, desculpa. Fugiu. Alguém pode falar, por favor? Me ajudem. A primeira categoria dos mundos fugiu. E passamos para a segunda, de provas e expiações. Planeta primitivo. Muito obrigada, Mento. Passamos para provas e expiações. Veja, se nós somos de provas e expiações, nós somos espíritos que andamos um pouquinho, que evoluímos, mas que estamos expiando aquilo que nós provocamos. E o que é expiar? Tudo aquilo que a gente cometeu de ruim, vamos chamar assim, nós temos que saudar, não como castigo, mas como aprendizado. Nós também somos um planeta de provação. Provação no sentido de que nós mesmos pedimos, muitas vezes, a prova que a gente quer passar para não expiar agora, é diferente, mas para dar o nosso testemunho de que estamos aprendendo. Mas tudo isso envolve algo chamado dor, sofrimento. Mas não é aquela dor que vai fazer com que nos revoltemos, aquela dor que vai fazer com que nós nos sintamos prejudicados, diminuídos. Não, é o contrário. É aquela dor que nós sabemos que muitas vezes temos que passar, mas esse Consolador prometido nos dá a explicação de por que temos que passar. E é isso que vai nos dar o alicerce para a gente trabalhar a nossa fé, que ninguém passa por algo que não tenha que passar. É como a gente estava comentando da solidariedade. Ninguém faz nada sozinho, ninguém pode ser o master de tudo. Por quê? Porque, na verdade, isso faz com que o nosso orgulho aumente, que a gente não aprenda a pedir dando sinônimo de humildade, que nós tenhamos que viver coletivamente em sociedade para dar o testemunho, o exemplo de uns precisam dos outros, nós todos precisamos de todos. Um acolhe o outro. E quer oportunidade maior do que a gente poder fazer a caridade? A caridade é isso, não é só material. É material para aquele que está precisando da matéria, do prato de comida, do cobertor, né? Mas ela é espiritual, no sentido de uma vibração, de um pensamento. Ela é, muitas vezes, aquela palavra de ânimo, de coragem, ela é aquela prece que nós vamos dirigir àquela pessoa que está precisando, necessitada de dor física, de dor moral, espiritual. Ela é aquela visita naquele leito de dor que sabemos que tantos necessitam. Ela é a nossa vibração de ânimo, de alegria, quando aquela família, aquela pessoa está precisando também daquele ânimo, daquela energia. Ela é o nosso passe transmissor de magnetismo, de cura, de tudo. Então, vejam, o Consolador prometido, ele vem nos alertar e ele vem nos ensinar de que todos nós podemos ser criaturas boas, criaturas em caminhada de aprendizado, mas que nós podemos oferecer ao nosso próximo tudo aquilo que a gente já aprendeu. E cabe a nós exatamente tentar aprender um pouquinho mais com essa doutrina. Todo mundo tem algo a dar. Nunca ninguém, por mais mísero que seja, por mais paupérrimo que seja, ele pode dizer, eu não posso oferecer nada. Pode.
pode oferecer a prece, pode oferecer a mão estendida, né? Como a própria Leila nos contou no evangelho passado, do remédio, não tinha remédio para curar aquela criatura, mas fez a prece pedindo que colocasse naquela água o remédio necessário. Bezerra de Menezes fazia muito isso. Quantas vezes ele não tinha mais o que vender do próprio corpo, não tinha mais dinheiro para ajudar, e ele muitas vezes falava para as mães picarem a receita que ele dava em vários pedacinhos. Se fosse para tomar 60 comprimidos para aquela criança, ele dizia: pique a receita em 60 pedacinhos. Cada vez que for tomar na água, coloque um pedacinho de papel. E a criatura tomava aquela água, mas fazendo uma prece, claro, né? Antes. E tendo a certeza de que a espiritualidade ajudaria e curaria. Então, pelo Consolador prometido, por essa doutrina maravilhosa, nós sabemos que todos nós somos criaturas importantes. Importante no sentido de uns ajudar aos outros, de termos e passarmos o conhecimento que ela nos traz, de aprendermos a fazer a caridade, seja ela de que forma for, de aprendermos também a fazer aquela grande caridade que é saber perdoar, saber relevar os erros dos outros e saber também relevar os nossos erros. Quantas vezes a gente, pelo impulso, né? Porque somos criaturas humanas também, ainda cheias de defeitos, claro. Quantas vezes, às vezes, numa palavra mal dada, a gente fere aquela criatura e depois a gente percebe. Então, se a gente não consegue, pelo menos naquele momento, pedir desculpas, pedir perdão, que o nosso pensamento vá até essa criatura. Porque a nossa força mental, ela é muito grande. É como a gente colocar a doutrina no nosso dia a dia. Não é questão de ser fanático, dizer em tudo vocês oram, sim. Aquele que sabe que Deus está a nosso favor e que nós somos criaturas que temos uma falange de espíritos ao nosso lado, fazendo a nossa ligação, aí vai depender da nossa sintonia positiva, negativa, né? Elevada ou não, nós somos muitas vezes conduzidos. Então, o próprio Chico, por exemplo, Xavier dizia assim, que quando ele ia numa consulta médica, Bezerra de Menezes estava do lado dele, Emmanuel e outros espíritos, mas ele sempre, antes de entrar no consultório, na salinha de espera, ele fazia uma prece em prol do médico que o iria atender. E aí foi perguntado, por que você faz essa prece? Para que o médico seja envolvido para me dar o diagnóstico certo. Olha só que maravilha, gente. O que ele queria dizer com isso? Que a espiritualidade, lógico, iria envolver aquele médico, conhecedor, sim, dos seus ensinamentos, lógico, mas a espiritualidade iria envolvê-lo para dar um diagnóstico certeiro, para não ter dúvida. E ele, na humildade, rogava e pedia. Chico Xavier. E nós, quantas vezes a gente vai fazendo, às vezes, atropeladamente as nossas tarefas, né? Ou as nossas decisões, por que nós também não elevamos o nosso pensamento ao Pai, à espiritualidade, e pedimos aquele dia mais tranquilo, que nos intua naquilo que a gente vai fazer, mesmo quando a gente vai ajudar o nosso próximo, que a nossa ajuda seja mais certeira ainda. Porque quando a gente também doa com muito amor,
com mais amor, né? Mais magnetismo, o que vai acontecer? Aquela pessoa que recebe, ela sente, ela percebe, e ela, se for também uma pessoa, né, que está desenvolvendo a sua bondade, ela vai agradecer. E nesse agradecimento é que retorna para a gente muitos fluidos benéficos, sem nós percebermos. Não que a gente vai fazer para receber, não é essa a proposta, mas automaticamente a pessoa agradece, né? Agradece a Deus e agradece àquela pessoa que lhe deu o prato de comida, seja lá o que for. E nesse agradecimento é onde a gente recebe muitas vibrações que nos cobrem de amor, de ajuda e muitas vezes de cura daquilo que estamos necessitados e nem sabemos. Então, tem uma historinha também do Chico que diz assim, que um dia ele estava passando ali pela plataforma do trem e uma senhora queria subir no trem e não conseguia. E o trem já estava começando a andar. E ele viu a senhora aflita, ele foi por trás dela e empurrou-a para ela conseguir entrar. E o trem foi embora e ele continuou andando, ele não ia pegar o trem. A senhora nem percebeu, porque foi tão rápido, ela não percebeu quem que tinha ajudado. Mas ela ficou tão agradecida e ela mentalizou que ela agradecia aquela pessoa. Só que o Chico estava indo embora e o Emmanuel disse para ele: Chico, olhe para trás. E quando ele olhou para trás, é como se fosse uma chuva, né? Chuva de fluidos benéficos que o banhavam. E Emmanuel disse assim: Chico, esse é o agradecimento daquela senhora que você colocou dentro do trem. Ela não sabia quem era, mas ela ficou tão agradecida por ter conseguido, não ter caído, nem se machucado, que ela devolveu, né? Nesse pensamento, nessa prece, nesse magnetismo todo dela, agradecendo a pessoa que a ajudou. Então, veja, olha que coisa linda quando a gente também recebe de alguém alguma ajuda, uma palavra de ânimo, uma ajuda material, seja ela de que forma for. Será que a gente também não pode agradecer dessa forma, né? Desejando, quando a gente diz vibre o melhor, é isso, deseja o melhor para aquela pessoa, porque são as nossas radiações de amor que partem do coração. E essas radiações vão envolver a nós e aquela pessoa. E é assim que a espiritualidade também vai aproveitando. A espiritualidade vai aproveitando a nossa ajuda de magnetismo, de ectoplasma, e vai recompondo, muitas vezes, o nosso perispírito. Por isso que aquele conseguiu ser curado. Quantas curas acontecem dentro da sala de passe? Com todo esse magnetismo que nós doamos, o ectoplasma, que é do encarnado mesmo, né? Como a Leila tanto falou na outra palestra, e o que vem do plano espiritual, que ele sim também jorra, fazemos uma massa, vamos chamar assim, e depositamos naquela criatura que está precisando, seja ela do físico, do perispírito, não interessa. Então, com esse Consolador prometido, essa doutrina que chegou até nós, é para nos fortalecer realmente na fé, no trabalho, na alegria, na disposição. Temos problemas? Sim, quem não tem? Se nós somos desse mundo de provas e expiações, nós todos estamos caminhando juntos. Não somos sabedores de tudo. Estamos
começando a aprender um pouquinho, mas já sabemos mais. E agora, nessa grande transformação para planeta de regeneração, olha que maravilha, nós já estamos fazendo parte dessa transição, respeitando, queremos respeitar mais o nosso meio ambiente, queremos ajudar mais o nosso próximo. Isso é uma grande transformação. Ela é lenta, mas ela está acontecendo. E para nós que nos dizemos espíritas, não é mesmo? O que fica? Fica a fé fortalecida, porque sabemos que, mesmo que a gente desencarna, gostaríamos de voltar, né? Se a gente puder, para esse planeta melhor em transição. Hoje nós temos a oportunidade de fazer a caridade material, a caridade espiritual, certo? E a nossa caridade, para nós, a nossa mudança moral, isso é o mais importante. Fazer caridade ao próximo é necessário, mas não vamos esquecer da nossa grande caridade conosco mesmo, a nossa famosa reforma íntima. Mudar a nossa maneira de agir, muitas vezes violentamente, né? Impulsivos. Sabemos que às vezes caímos em erros, sim, não somos perfeitos, mas quanto tempo vamos ficar naquela atitude? O importante é sair rápido. Erramos, vamos pedir desculpas, vamos atrás do prejuízo. Sabemos de pessoas que chegam até nós e que, até por causa de necessidade, com essa pandemia, tudo, de repente vem aquela ideia, né? Eu concebi uma criança, mas eu não quero. Vamos trabalhar com essa pessoa para jamais cometer o aborto. Então, nós temos muito conhecimento onde a gente pode, no nosso dia a dia, na fila do mercado, onde a gente estiver, a gente pode propagar essa doutrina. E como? Porque nada é por acaso, não existe acaso. De repente, aquela pessoa começa a falar alguma coisa e a gente consegue abordar serenamente, não é mesmo? De um jeito mais doce, de um jeito esclarecedor, oferecendo um evangelho, fazendo uma prece, se Deus quiser, quando a gente retornar, dando o endereço da casa espírita. Então, quando a gente divulga a doutrina, e essa é a maior caridade, na verdade, é a divulgação da própria doutrina, nós estamos também colocando a nossa caridade em prática. Divulgar a doutrina é colocar a caridade em prática. E aí eu estava vendo no livro Viajor, psicografado pelo Chico, pelo Emmanuel, onde ele fala o que é fazer caridade, na verdade, né? E ele diz, caridade é, sobretudo, amizade. Caridade para o faminto é o prato de sopa. Caridade para o triste é a palavra consoladora. Caridade para o mal, a pessoa má, é a paciência com que nos compete auxiliá-la. Caridade para o desesperado é o auxílio do coração. Para o ingrato, é o esquecimento da ingratidão. Para o enfermo, é a visita pessoal. Caridade para o estudante é o concurso no aprendizado. Para a criança, é a proteção construtiva. Para o velho, é o braço irmão. Para o inimigo, é o perdão. Para o amigo, é o estímulo. Para o orgulhoso, é a humildade. Para o colérico, é a calma. Para o preguiçoso, é o trabalho. Caridade é amor em manifestação incessante e crescente.
é o sol de 1000 faces, brilhando para todos, e o gênio de 1000 mãos, amparando indistintamente. Emmanuel. Ou seja, onde a gente estiver, da maneira que for, a gente pode fazer caridade. E quantas vezes a gente tem essas oportunidades e muitas vezes, né, fechamos os olhos ou damos as costas. Mas agora não. Com essa pandemia que chegou, veja, quantos momentos a gente está tendo oportunidade de exercitar, não é mesmo? É um prato, é uma caridade material, é uma vibração, é um evangelho, é uma divulgação. E essa é a melhor maneira da gente colocar em prática através do ensinamento dessa doutrina maravilhosa do Consolador Prometido. Então, eu vou ficar por aqui para que a gente possa realmente, quando formos deitar hoje, pensar um pouquinho quanto que a gente está fazendo de caridade ao próximo e a nós mesmos, a nós principalmente, para sermos criaturas melhores, porque quando a gente se melhora, a gente melhora todo o ambiente e ao nosso próximo. Então, que a gente possa refletir bastante sobre esse Consolador Prometido. Capítulo 6 do Evangelho. Fica aí para quem quiser ler um pouquinho. Então, eu vou mais uma vez agradecendo a oportunidade de estar aqui reunida com vocês, pela vibração, pela alegria, pedindo ao Pai que todos esses nomes que foram colocados no chat possam receber um pouquinho do nosso amor, do nosso desejo de cura, de ânimo, para que todos eles se sintam fortalecidos, beneficiados, Pai. Vamos pedindo também pelo nosso lar, onde a gente estiver, que tenhamos equilíbrio, ânimo, força. Vamos pedindo por todas as casas de caridade, por todos os hospitais, onde haja uma dor, um sofrimento, que o Pai também leve até lá o bálsamo consolador. E vamos pedindo por nós, que tenhamos força, ânimo, amparo, alegria em viver, para colocarmos em prática realmente o Evangelho de Jesus. E assim, agradecidos que somos, nós vamos dizendo graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja. Agradeço a todos e uma boa noite.